Olá, amigos. Nós estamos aqui numa programação para mostrar que contas públicas são da nossa conta. E eu tenho o prazer de receber aqui o ministro Weber de Oliveira para a gente falar sobre quem é fiscalizado. Genericamente, quem é fiscalizado, ministro? Genericamente, primeiramente, todos os administradores da administração direta e indireta. Então, aqueles secretários de um órgão público, dirigentes, diretores das empresas estatais estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Num segundo momento, qualquer pessoa física ou jurídica que administrar e utilizar recursos públicos. Então, uma associação, pessoa jurídica privada que receba recursos de um ministério para executar um convênio será fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. O secretário executivo de um ministério deverá prestar contas da sua aplicação dos recursos públicos ao Tribunal de Contas da União. Então, todos aqueles que, de algum modo, tiverem recursos públicos sob sua gestão, administração e responsabilidade, estão sujeitos à fiscalização, à prestação de contas. Uma organização social, por exemplo, que receba recurso público, ela será fiscalizada? Ela será fiscalizada. E por que ela precisa ser fiscalizada? Porque a organização social, ela recebe recursos que vêm do orçamento estadual, federal ou municipal. Tem um modelo de gestão mais flexível, não estão obrigadas a seguir, a contratar os servidores, os funcionários por concurso, mas tem que fazer um processo seletivo. Não estão obrigadas a seguir a lei de licitações, mas tem que ter um procedimento, um regulamento. Elas são acompanhadas por comissões do Poder Executivo e podem ser fiscalizadas pelos tribunais de contas. E o Tribunal de Contas pode fazer dois tipos de fiscalização: uma fiscalização direta ou uma fiscalização indireta, para saber como a administração estadual, municipal ou federal está fiscalizando o desempenho da organização social. Essa organização social, ela tem uma contabilidade a ser feita, ela precisa usar bem o recurso público. Em que momento é que a fiscalização chega nessa organização ou na contabilidade dessa organização? A fiscalização pode chegar de várias maneiras. A primeira delas é induzindo a administração a fazer com que as organizações sociais cumpram a legislação e publiquem as suas demonstrações, os relatórios de avaliação de desempenho, tudo aquilo que a legislação demandar. Depois, nós mesmos, como Tribunal de Contas, podemos fazer fiscalizações para verificar se a contabilidade apresentada reflete a realidade, para saber se as metas que foram informadas, se os valores alcançados também estão de acordo com a realidade. Mas os tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas da União, preferiria trabalhar num segundo momento e induzir a própria administração que cumpra as suas funções de fiscalizar o desempenho das organizações sociais. Eu fiquei com uma curiosidade, porque este governo que começou no 1º de janeiro deste ano foi muito contra, ou pelo menos criticou alguns incentivos. Por exemplo, Lei Rouanet. Quem é fiscalizado na Lei Rouanet? É o governo federal ou é quem toma o recurso da lei? Nós temos duas formas de atuar. A Lei Rouanet é uma lei que visa promover, incentivar projetos na área da cultura. Ela trabalha com o que nós chamamos de renúncia fiscal, ou seja, uma empresa pode optar em patrocinar um projeto e ela vai colocar parte de recursos da própria empresa e parte do seu imposto de renda, que seria destinado aos cofres públicos, será revertido diretamente para o financiamento daquele projeto. Então, nós temos recursos públicos envolvidos. Consequentemente, o produtor que utiliza a Lei Rouanet, ele sabe, ou deveria saber, ou deveria estar bem ciente disso, que deverá documentar toda a forma como aqueles recursos foi utilizado. O que nós queremos? Nós queremos que os recursos públicos tenham sido bem empregados e tenham trazido retornos sociais, econômicos com o desenvolvimento daquele projeto. Um grande problema que temos nessa área é que as entidades culturais que
recebem os recursos, apresentam contas e o Ministério não está dando conta de analisar essas prestações de contas. Então nós temos um volume muito grande de recursos que não temos certeza se foram bem aplicados. E por outro lado, temos muitos casos em que essas entidades não conseguem demonstrar, às vezes por desorganização, às vezes porque não utilizaram bem os recursos, a correta aplicação desses recursos. É um trabalho que o tribunal vem cobrando do Ministério que adote providências, planos para começar a analisar essas prestações de contas e, se detectar que nós temos problema, instauremos um processo para o erário ser ressarcido daquilo que não foi bem aplicado. Este caso de todas as leis de incentivo, Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte e Lei do Audiovisual, que eu lembro agora. Cada um tem as suas peculiaridades, mas algo que o tribunal vai examinar é: a legislação estabelece critérios para escolha, a legislação estabelece montantes que podem ser repassados, essa legislação está sendo cumprida. Então, todas essas legislações relacionadas a incentivos fiscais, elas precisam ser fiscalizadas, mas elas são mais difíceis de serem fiscalizadas do que as legislações que determinam a realização de uma despesa diretamente pelo governo. Em que momento que o tribunal vai atrás disso? Em todos os casos ou só em casos específicos de denúncia ou alguma coisa? O tribunal, nesses casos da Lei Rouanet, nós não vamos de uma forma sistemática examinar se o projeto está sendo bem desenvolvido. Quem tem obrigação de fazer isso é o Ministério, são os órgãos repassadores. O que o tribunal irá fazer no primeiro momento é cobrar do Ministério, avaliar se o Ministério está efetivamente fiscalizando e analisando prestação de contas. Mas se tivermos uma denúncia específica, um caso que mereça a atuação do tribunal, porque o tribunal tem tanta coisa para fazer que nós temos que analisar e ter critérios. Se tiver um caso que mereça uma atuação pronta do tribunal, o tribunal pode fazer essa fiscalização diretamente. Um outro caso, e aí o governo federal me parece que aderiu mais do que foi contrário, é o caso das terceirizações. As empresas terceirizadas também são analisadas pelas cortes de contas ou não? As empresas terceirizadas, elas mesmas, não. O que o tribunal vai analisar é o contrato que foi celebrado com essas empresas, a forma como a licitação foi conduzida e se efetivamente elas estão prestando o serviço pelos quais elas receberam. Isso não se faz também de uma forma sistemática. Geralmente nós recebemos denúncias ou os trabalhos de prospecção daquilo que nós precisamos fiscalizar, são detectados contratos de terceirização que possivelmente não estão sendo bem executados. Aí nós faremos essa averiguação. Mas o tribunal desenvolveu um trabalho muito bom na área de terceirização para desenvolver metodologias de contratos de serviços terceirizados, desenvolver procedimentos, métricas, por exemplo, como nós vamos contratar serviços de tecnologia de informação, como nós vamos remunerar a elaboradora de um software, quais são os procedimentos utilizados. O tribunal desenvolveu trabalhos nessa área que ajudaram os órgãos governamentais a normatizarem melhor essas contratações. Para a gente encerrar, concessionários de serviços públicos também entram nesse mesmo caso das terceirizadas? As concessionárias são um caso diferente porque é uma concessão de um serviço público. E serviço público são aqueles serviços considerados essenciais: água, energia elétrica, transporte. Novamente, há um contrato, o tribunal vem trabalhando previamente a licitação para saber se a licitação está sendo bem conduzida e, depois de bem conduzida, competirá às agências reguladoras fiscalizar a execução do contrato. Nosso trabalho principal é avaliar se a agência está fiscalizando. Quando isso não ocorre, nós mesmos podemos ir e avaliar se aquilo está sendo bem executado, quando a agência não faz isso, o que é um caso mais raro, mas podemos analisar questões como, por exemplo, foram suscitadas já na imprensa, em que o pedágio está sendo cobrado e a obra não está sendo executada. O tribunal pode avaliar por que não está sendo executado, o que a agência está fazendo, se a empresa tem razão em não executar. É um trabalho mais difícil, mas nós estamos preparados para fazer também. Ministro Euler, muito obrigado.
Muito obrigado a todos.